3 anos, 2 meses e 23 dias sem álcool. Como é que vocês estão? Meu Deus do céu, que saudade. Eu tava vendo os vídeos, vendo as mensagens, os comentários de vocês. E é sempre muito emocionante pra mim ver, porque pra mim hoje é óbvio, né? É uma realidade muito óbvia não tomar álcool, não, enfim, me comprometer minha saúde física e mental em certos ambientes, mas para muita gente ainda é um desafio. E eu lembro o quanto esse canal me ajudou. Esse canal me ajudou muito a destravar, a falar sobre isso, porque no início eu tinha muita vergonha. Mas é importante que a gente saiba que uma vida sóbria, ela é muito mais do que o álcool em si, do que qualquer substância, do que qualquer comportamento, do que qualquer hábito. Nós somos muito maiores que isso, e eu sou uma prova viva disso. Por isso que eu acredito muito nos outros, sabe? Eu acredito muito nas pessoas. Eu acredito muito na evolução. Eu acredito que as pessoas podem mudar, que elas podem evoluir. Justamente porque eu sou uma dessas pessoas. Às vezes quando eu falo sobre as minhas questões, as pessoas, Mila, parece que tu tá falando de uma pessoa completamente diferente, de outra pessoa. E realmente, o que ninguém fala, minha gente, sobre mudar hábitos, sobre largar o álcool. Assim, é uma vida completamente diferente e é uma vida que você vive no presente, você vive a verdade. É difícil encarar, assim, quem eu era, porque eu tomava o álcool, eu me entorpecia, né, com alimentos também, né? Os vícios, eles vieram pra mim muito de uma forma de fugir de mim. E eu percebo que, meu Deus, as pessoas, elas fogem muito delas. Eu tenho vivido questões que eu falo, meu Deus, assim, depois que eu comecei a viver uma vida muito mais íntegra, muito mais pautada na verdade, na transparência, eu comecei a perceber muito isso nos outros. Eu comecei a enxergar os outros assim com um olhar mais humano, não querendo tirar, enfim, as responsabilidades das pessoas, mas eu penso assim, gente, a maturidade, ela não vem com a idade. Isso é uma coisa tão genial que eu tive que descobrir na prática. Existem pessoas que nunca vão amadurecer. E a sobriedade, ela traz um amadurecimento muito rápido, porque você precisa lidar com você. Você não pode recorrer a coisas, né? Você escolhe, na verdade, você escolhe não recorrer a vícios, não recorrer ao externo. E de lá pra cá, eu precisei viver aquilo que antes eu usava pra esquecer, pra pertencer, pra me soltar e às vezes até me esconder. Viver sóbrio é a capacidade de lidar com você mesmo. E é muito difícil lidar com as nossas questões, com as nossas sombras, com o nosso lado sombrio. Eu tenho visto muito isso, tanto em mim quanto nos outros. Porque você começa a perceber os padrões que você repete, você começa a perceber as pessoas que você escolhe para estar com você e as emoções que você não consegue lidar. Hoje, eu claramente não escolho mais as pessoas por carência. E eu acho que agora, nesse momento da minha vida, claramente a carência, ela não é uma opção. Porque quando a gente começa a viver com a nossa realidade, com as nossas próprias capacidades, com a nossa capacidade de lidar com a gente, né, de se manter num estado sóbrio, consciente, presente, a gente não usa os outros como um escape, a gente não usa a comida, o álcool, o sexo, as coisas que
que existem de fora como uma forma de preencher, porque a gente sabe que isso não preenche. Viver sóbrio é isso, minha gente. Viver sóbrio é você entender que nada preenche você, nada que é de fora preenche você, a não ser você mesmo. Então eu tenho me colocado em lugares onde eu consiga ter vários pilares, sabe? Eu não quero ter foco só em uma coisa. Tô nesse processo. Eu quero ser uma pessoa com muitos focos, com muitas coisas que me fazem feliz, muitas coisas simples. Eu tô vivendo essa transição na minha vida. E talvez você não beba álcool, mas todo mundo foge de alguma coisa. Você pode estar em relacionamento, em comida, em validação, em distração. E a sobriedade é parar com isso. A sobriedade é parar com tudo isso. Por isso que eu digo que é muito mais do que parar de beber álcool. Eu acho que parar de beber o álcool foi a coisa mais fácil que eu fiz. Mas me manter comigo, me manter nesse lugar de... Tá, eu não posso mais recorrer, e agora? O que é que eu vou fazer? E aí você começa a entrar em você. Você começa a ir pra dentro. E eu acho que esses 3 anos, eles me ensinaram a muitas coisas sobre mim mesma. Eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia como era me relacionar sem o álcool, como era viver uma vida sem o álcool. Eu não sabia como era estar sozinha. Eu sempre precisava das pessoas. Quando chegava o final de semana, se alguém não me convidasse para alguma coisa, eu não significava nada para essas pessoas. Gente, ninguém me convida para nada. Ninguém me convida para nada, porque agora eu tô na fase de reconstruir o meu ciclo de amizades. E nem em relacionamentos, assim, você não quer mais coisas sem propósito. Eu não quero mais uma relação sem propósito. Eu percebi que eu nunca amei ninguém. Eu nunca gostei realmente de uma pessoa. Meu negócio era muito a carência, era o apego, era a dependência, codependência. E eu percebo que eu nunca consegui construir algo leve, sólido, algo realmente que eu pudesse me imaginar ali, casada, construir uma família. Essa pessoa ainda não chegou na minha vida. E agora eu vou precisar me tornar a pessoa que eu quero que chegue pra mim. Eu tô nesse processo. É importante, dentro desse movimento de sobriedade, a gente entender que quando a gente tá sóbrio, as coisas começam a ser... A gente começa a ser muito mais cauteloso, a gente começa a ser muito mais... assim, nas nossas escolhas, a gente começa a escolher muito melhor as coisas, as pessoas, quem vai estar perto da nossa energia. Eu mesma, eu não quero qualquer pessoa com a minha energia, assim, perto de mim, porque eu levei tanto tempo para construir essa pessoa que eu sou hoje, e eu não quero. Você começa a ficar muito mais seletivo, se prepare. E se você já está nesse processo, você vai me entender. Não é qualquer pessoa, não é qualquer conversa, não é qualquer ambiente. Nada que me lembre daquela versão minha, eu não quero. E tá tudo bem, eu já integrei isso, né? Eu agradeço muito aquela minha versão, porque ela que me fez chegar aqui com tanta sobriedade, com tanta consciência. Mas eu não quero mais viver aquela realidade. Então eu comecei a realmente construir isso, me despindo dessas coisas que me traziam para esse lugar, né? E aí você começa a se questionar sobre tudo, minha gente. É muito louco isso. É muito louco, mas vocês percebem, eu me emociono com isso, porque
falar sobre essa transição em minha vida é uma coisa muito especial, porque eu percebi que da mesma forma que eu mudei a minha linha do tempo lá atrás para chegar nesse momento aqui da minha vida, eu vou mudar a minha linha do tempo agora para chegar no que eu quero, né? Para chegar na versão que eu quero, para chegar na Mila mulher, mãe, na Mila esposa, na Mila filha. Essa minha versão que me espera é uma versão muito, muito assim especial e que levaram muitos anos. Ontem eu tava fazendo minhas orações e meu Deus do céu, só Deus sabe. Só Deus sabe tudo que eu vivi em silêncio, tudo que eu vivi comigo e com a espiritualidade para chegar nesse momento da minha vida, para ver tudo que eu sempre quis se materializando. E é só o começo, sabe? Porque quando você vive sóbrio, você tem foco. Você começa a ver a sua vida como uma obra de arte e você começa a parar de se comparar com as pessoas. Você vive seu processo porque você sabe de onde você veio. Você sabe de onde você saiu. E eu não tenho religião, né? Mas eu acredito muito em Deus, em Jesus. Esse ano eu faço 33 anos, a idade de Cristo. E eu tô me sentindo tão conectada, sabe? Com essa energia. Eu tô me sentindo tão conectada com a espiritualidade. Esse dia 5 de agosto é meu aniversário. E eu vou entrar no meu ano 5. Meu ano pessoal 5. Que é o ano da liberdade. É o ano de fazer novas escolhas. É o ano de adaptação, readaptação. Porque tudo que eu plantei nesses 4 últimos anos vai me levar para o lugar que eu sempre quis. E eu digo para você, se você ainda não saiu desse lugar, que para mim hoje é óbvio, mas o óbvio ele precisa ser dito. Se você não saiu desse lugar de vícios, de pensamentos ruins, sabe? Sério, eu desejo que você tome uma decisão. Porque amadurecer é uma decisão. Não tem outra coisa. A gente precisa decidir sair do lugar que a gente tá. E muitas vezes a gente vai decidir isso só. A gente vai precisar ficar só nesse lugar para depois a gente construir a vida que a gente quer. E se você for lá no meu primeiro vídeo, você vai ver o quanto a minha evolução, o quanto é visível. Não é uma evolução de uma pessoa sóbria, de uma pessoa que decidiu melhorar, decidiu construir uma nova vida. Eu te desejo muita luz. E que você siga esse perfil, que você comente, fale aí sobre as suas experiências. Eu sempre leio muitos comentários, eu fico muito emocionada porque é muito transformador quando a gente decide. Quando a gente decide se tornar uma pessoa melhor.